Olá, queridos amigos do YouTube, queridos amigos das redes sociais, como vocês estão? Meu nome é Pedro Crivati Neto, sou advogado previdenciário, faço cálculos previdenciários e ponho aqui no meu canal do YouTube questões importantíssimas, questões intrínsecas aí à legislação previdenciária e importantíssimas também para que o tempo não corra e o aposentado não tenha problemas. O aposentado, o cidadão brasileiro, saiba o que ele tem que fazer e principalmente perante injustiças que ocorrem junto das legislações previdenciárias, digamos assim, INSS. Vamos falar de uma aberração jurídica. Aberração, foi isso mesmo que eu falei. Como que hoje em dia um aposentado por invalidez ganha menos do que um aposentado pelo auxílio-doença? Vamos trocar um pouco a nomenclatura desses nomes, tá? Hoje em dia, depois da reforma, o auxílio-doença é o chamado auxílio pela incapacidade temporária e o auxílio-invalidez é o chamado benefício pela incapacidade permanente. Então vamos falar dessa aberração jurídica, como que um recebe menos, está mais dificultado, está mais necessitado do benefício porque está inválido, tem incapacidade permanente, e o outro que tem incapacidade temporária recebe mais. Aquele primeiro recebe menos e o segundo recebe mais. Foi uma mudança de cálculo, regra de cálculo inserida pela reforma da Previdência. Vamos falar dessa aberração jurídica, mas antes se inscreve aí no canal, clica no sininho, comenta se for necessário e dá o like. Dá o like porque é bom. Comenta e dá o like, porque quanto mais, melhor. Vamos lá, falar dessa aberração jurídica. A emenda constitucional 103/2019 trouxe para a seara dos cálculos da Previdência algumas questões complexas, como por exemplo o cálculo de quem vai se aposentar por invalidez. A lei foi colocada de uma maneira equivocada, tá nesse caso. E o que acontece? Uma pessoa que vai se aposentar por a invalidez, incapacidade permanente, hoje em dia ganha 60% do salário benefício calculado. Logicamente que se calcula aí um salário-benefício, né, sobre todas as contribuições do segurado. Ele teve um problema de saúde, passou por uma perícia, constatada aí a aposentadoria por invalidez, e desse valor que ele obtém, da média de 100% do salário-benefício de todas as contribuições que ele contribuiu durante toda a sua produtividade de contribuinte, ele vai ganhar apenas 60%. E o que passar de 20 anos de contribuição, ele ganha 2% por ano. Por exemplo, ele contribuiu 5 anos, são 5 anos que passaram de 20, é 5 vezes 2%, 10%. Então ele ganha só apenas 70% do salário, da média do seu salário-benefício que é calculado. Antes da reforma da Previdência era 100%. Fazia-se um cálculo e calculava-se a média e calculava-se o salário-benefício e simplesmente era vezes 1.0, era 100%. Então, se a média era R$3.000, ele ganhava R$3.000. Hoje em dia, se a média dá R$3.000, é R$3.000 menos 60%. Eu não vou fazer o cálculo aqui, que eu tenho que abrir a calculadora, tá? Olha, flagrante inconstitucionalidade nesse caso, tá? Quem está nessa condição tem que imediatamente pedir uma revisão no INSS ou vai direto para a justiça, do Tribunal Regional Federal da sua região, vai para o Juizado Especial Federal. É importante você contratar um advogado ou ir sozinho fazer a sua reclamação, porque isso é uma aberração jurídica. Como que antes era 100%, agora apenas 60%. E como que o salário de auxílio-doença, o salário-benefício de auxílio-doença, hoje é 91% do cálculo do salário-benefício
e antes da reforma também era 91%, o que me parece que foi um equívoco, só pode ser, mas de qualquer forma a gente não sabe. A questão é que vários julgados já no Brasil inteiro já determinaram essa mudança. Logicamente que houve recurso aí do INSS, isso está subindo aí a segunda, terceira instância. Existe uma chance de provavelmente ser um tema repetitivo mais adiante, ser afetado pela repetição e tudo ser julgado de uma vez só. Mas se você, aposentado por invalidez, tem aí a sua aposentadoria concedida depois da reforma, você tem um valor que você não acredita, é muito menor do que você teria antes da reforma. E é incrível. E olha o que o juiz falou na sentença. Esse caso aqui é um desembargador citando o que o juiz falou na sentença de embargos declaratórios na primeira instância. Olha o que o juiz falou. Vamos lá. Bom, aí tá o caso, os nomes, o número, Juizado Especial Federal Previdenciário. Vamos lá, para que o juiz falou? Uma coisa muito importante. Olha como a situação é estranha. Essa regra não faz o menor sentido. Estabelece que o segurado em gozo do auxílio-doença receba remuneração bem superior a um segurado aposentado por invalidez. É surreal. O cara falou isso na sentença, tá? Outras coisas que ele falou: a situação gerada pela reforma da Previdência, emenda constitucional 103 de 2019, no ordenamento previdenciário nacional, pode ser diagnosticada segundo a doutrina de Norberto Bobbio. Aí tem todas as citações, como uma antinomia imprópria. Veja só como a lei vai ao contrário do que é a lógica. Outra coisa importante que ele falou aqui, e realmente é difícil ver um juiz falando isso, com isso instalou-se no regime jurídico previdenciário brasileiro uma esdrúxula incongruência. Isso é o que o juiz falou na sentença de primeiro grau, tá, de embargos declaratórios, para vocês verem o quanto é complexo, o quanto existe uma linha fina a ser analisada lá dentro da reforma da Previdência. Por que a reforma da Previdência colocou um aposentado por invalidez para ganhar menos que um aposentado por auxílio-doença? Nenhum dos dois benefícios está no seu grau de bom atendimento ao segurado do INSS. É um absurdo que vai passando os anos, existem inúmeras reformas de previdência e toda a conta é paulada no segurado, é paulada no contribuinte. Isso é complexo. O Brasil é complexo, a gente precisa se juntar para querer mudar tudo isso, né? Agora, vamos usar as soluções para o caso, tá? Olha, eu não estou aqui para dizer para você me ligar, para a gente fazer uma petição, não, nada disso. Eu estou dizendo para você seguir aí o seu juspostulante de cidadão. Você pode ir no Juizado Especial Federal e lá mesmo pedir aí essa revisão do cálculo de aposentadoria por invalidez se você está ganhando agora 60%. Eu posso fazer um vídeo só sobre isso, dizendo o que você tem que fazer, qual é o Juizado Especial Federal que você tem que seguir. É só você comentar aqui embaixo: Pedro, quero um vídeo sobre procedimento para tentar mudar a aposentadoria, o cálculo de aposentadoria por invalidez, porque eu fui muito prejudicado depois da reforma da Previdência. Agora, se você quiser contratar um advogado, especialista em direito previdenciário, você pede para ele ir lá no Juizado Especial Federal e dizer que o que está acontecendo é completamente anti-isonômico, não tem nada a ver com o artigo 5º da Constituição. Por exemplo, ele preconiza que todos os brasileiros são iguais. Como que o aposentado por auxílio por incapacidade temporária vai ganhar mais do que o aposentado por auxílio por incapacidade permanente? Auxílio doença versus auxílio por invalidez. É muito mais grave, muito mais delicado o inválido ganhar mais. Já te falei, no começo do vídeo eu falei, existem inválidos que precisam de 25% a mais do valor da aposentadoria, porque precisam de um home care, gente que cuide dele lá, porque ele está tão inválido que ele não consegue nem andar e tem que ter uma pessoa para ajudar ele a fazer as satisfações mais básicas. Às vezes até com esses 25% ele ganha menos
que é aposentado por auxílio-doença. Esse foi o vídeo de hoje. Um grande abraço para vocês. Comente aí. Veja se você quer um vídeo só sobre procedimento, para a gente atender aí o justo postulante da pessoa que não quer contratar um advogado, que pode ir sozinha no Juizado Especial Federal e vai ter aí todo um passo a passo para você chegar lá. Comenta aí se você quer. E se você quiser um advogado, é a melhor solução, é óbvio. Mas olha, nesse caso não pode ir no INSS, tá? Eu até falei lá atrás que você poderia, eu acho que eu passei batido, mas não, você só pode ir na justiça nesse caso. O INSS não vai te atender, tá? Ele não vai te atender. Você tem que ir lá na justiça, tá? Porque esse caso, como é que eu posso dizer? É um caso impossível para o INSS resolver sozinho, porque a lei é básica, fixa. O que a gente está tentando aqui é mudar a lei. Juro por Deus, a gente está querendo mudar a lei. É impressionante que precisa de um advogado para ir na justiça para mudar a lei. Para um juiz dizer, olha que surreal, que nem esse juiz de primeira instância falou, que existe esse problema aí, esse equívoco. Eu não sei se foi um equívoco ou se foi sacanagem, entendeu? Que essa mudança do cálculo do aposentado por invalidez, tá? Então vamos lá. Vamos ter fé, vamos ter força. Quem quiser ir para a justiça direto pode ir. Quem quiser contactar um advogado pode ir também. Se você tiver alguma dúvida, fala aqui embaixo. Se tiver alguma coisa contra, fala aqui embaixo também, que eu adoro debate na internet. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Clica aí, comenta aí, se inscreve aí. Um grande abraço!